Você já mentiu hoje e provavelmente não percebeu. Antes de continuar assistindo, responda honestamente. Você mentiu hoje. A maioria das pessoas vai dizer que não. E a maioria das pessoas estará errada. Não porque são desonestas. Porque a mentira humana é muito mais ampla, mais sutil e mais necessária do que qualquer um de nós gosta de admitir. Pesquisas mostram que a pessoa mediamente entre 1 e 2 vezes por dia. Não grandes mentiras, pequenas distorções, omissões convenientes, meias-verdades socialmente lubrificadas. Estou bem, adorei o presente. Já estou chegando. Mentiras que fazem o mundo social funcionar de forma que a verdade nua tornaria impossível. Mas existe um espectro entre a mentira social cotidiana e a mentira deliberada que destrói relações e vidas. Há uma distância enorme. E hoje vamos percorrer esse espectro inteiro. Como a mentira funciona no cérebro? Por que mentimos? Como detectar? E o que a psicologia da mentira revela sobre quem somos, de formas que a maioria prefere não ver. Mentir é neurologicamente mais complexo que dizer a verdade, e o cérebro sabe disso. Por que detectar mentiras é tão difícil? Porque mentir é um trabalho cognitivo enorme, e o cérebro deixa rastros desse esforço em todo lugar. Quando você diz a verdade, o processo é relativamente direto, acessa a memória, formula em linguagem, comunica. Quando você mente, o processo é exponencialmente mais complexo. Você precisa suprimir a verdade, construir uma narrativa alternativa, manter coerência interna dessa narrativa, monitorar a reação do outro para ajustar em tempo real e fazer tudo isso enquanto parece natural. Estudos de neuroimagem mostram que mentir ativa o córtex pré-frontal, responsável por controle inibitório e planejamento, de forma muito mais intensa do que dizer a verdade. O cérebro está trabalhando mais, e esse trabalho extra vaza em microcomportamentos, pequenas hesitações, mudanças sutis no ritmo de fala, alterações na linguagem corporal que acontecem antes que a pessoa consciente possa controlá-las. A boa notícia para quem quer detectar mentiras: o esforço cognitivo da mentira é real e produz sinais. A má notícia: esses sinais são muito mais sutis do que Hollywood te ensinou, e a maioria dos indicadores populares de mentira, como evitar contato visual, são mitos que a pesquisa científica derrubou repetidamente. As 5 razões pelas quais os humanos mentem, e nem todas são o que você pensa. Antes de aprender a detectar mentiras, você precisa entender por que elas existem. E as motivações são muito mais variadas e muito mais humanas do que querer enganar. Primeiro, proteção própria, a mentira mais instintiva, evitar consequências, proteger a imagem, escapar de situações desconfortáveis. É a mais comum e a que o sistema nervoso aprende mais cedo. Uma criança de 3 anos que nega ter comido o biscoito não é corrupta. Está testando uma ferramenta de sobrevivência social. Segundo, proteção do outro. Mentiras altruístas, dizer que o jantar estava ótimo, que o presente foi perfeito, que tudo vai ficar bem. Pesquisas mostram que essas mentiras são as mais socialmente aceitas e as que causam menos culpa. O problema é que os limites entre proteger e condescender raramente são claros. Terceiro, controle. Mentir para manipular situações e pessoas, para obter vantagem, para influenciar decisões, para manter poder numa relação. Esse é o território onde a mentira deixa de ser ferramenta social e vira arma. Quarto, evitação de conflito. Muitas mentiras não têm intenção de manipular, apenas de manter a paz, de não ter a conversa difícil, de adiar o inevitável. E quinto, o mais perturbador: mentiras para si mesmo. Autoengano, a capacidade de acreditar na própria narrativa distorcida, é provavelmente a forma mais comum e mais consequente de mentira humana.
e a mais difícil de detectar. O que realmente funciona para detectar mentiras e o que é mito? Aqui está o que a ciência diz sobre detecção de mentiras. Prepare-se para ter algumas certezas demolidas. O maior mito: humanos são bons em detectar mentiras. A pesquisa científica é categórica. A taxa de acerto da maioria das pessoas ao tentar identificar se alguém está mentindo é de aproximadamente 54%. Praticamente o acaso. Policiais, advogados, psicólogos clínicos, sem treinamento específico, não performam significativamente melhor que pessoas comuns. A confiança que sentimos na nossa capacidade de detectar mentiras é, ironicamente, ela mesma uma ilusão. O que não funciona? Desvio do olhar. Pessoas treinadas para mentir mantêm mais contato visual que pessoas honestas, não menos. Nervosismo. Pessoas inocentes frequentemente são mais nervosas do que culpadas, porque têm mais a perder se não forem acreditadas. Inconsistências na história. Memórias genuínas são naturalmente inconsistentes. Memórias fabricadas tendem a ser mais coerentes porque foram ensaiadas. O que funciona melhor? Carga cognitiva. Fazer perguntas inesperadas, pedir que a história seja contada de trás para frente, introduzir elementos novos, tudo que aumenta o esforço cognitivo do mentiroso e reduz sua capacidade de controlar os vazamentos. Baseline comportamental. Conhecer como a pessoa se comporta quando não está sob pressão, para poder identificar desvios. E o mais subestimado, escuta sem julgamento, que faz as pessoas contarem mais do que planejavam. O que separa quem mente ocasionalmente de quem vive dentro de uma mentira? Até agora falamos da mentira como comportamento. Agora vamos falar da mentira como identidade e o que acontece quando alguém cruza essa linha. A pseudologia fantástica, mentira patológica, é um padrão onde a pessoa mente de forma compulsiva, frequentemente sem necessidade aparente, às vezes sobre coisas que não têm nenhuma vantagem prática. O mentiroso patológico não mente apenas para se proteger ou para obter vantagem. Mente porque a narrativa alternativa é mais confortável, mais excitante ou simplesmente mais controlável do que a realidade. Pesquisadores identificaram que mentirosos crônicos desenvolvem ao longo do tempo uma relação diferente com a própria memória. A repetição da mentira a consolida como memória. O cérebro começa a não distinguir claramente entre o que aconteceu e o que foi narrado. Isso não é estratégia consciente. É o sistema de memória fazendo o que sempre faz, tratar o que é repetido como real. Isso tem uma implicação perturbadora. Confrontar um mentiroso crônico com a realidade frequentemente não produz confissão, produz incredulidade genuína. A pessoa não está necessariamente encenando inocência. Pode genuinamente acreditar na versão que construiu. E isso torna o relacionamento com esse perfil exponencialmente mais difícil, porque você está argumentando com alguém cuja realidade é diferente da sua e que tem convicção total na versão deles. A mentira que você conta para si mesmo é a que mais custa. Chegamos ao tipo de mentira mais comum, mais consequente e mais difícil de abordar, porque o mentiroso e a vítima são a mesma pessoa. Autoengano não é fraqueza moral. É um mecanismo de proteção psicológica tão fundamental que a evolução o selecionou ativamente. Robert Trivers, biólogo evolucionário, argumentou que nos enganamos para enganar melhor os outros. Porque uma pessoa que genuinamente acredita na própria narrativa a comunica com mais convicção do que alguém que sabe que está mentindo. Na prática cotidiana, autoengano aparece como a relação que você sabe que não funciona, mas chama de fase difícil. O hábito que você sabe que te prejudica, mas descreve como merecido descanso. A escolha que você sabe que foi covarde, mas narra como sábia prudência. A narrativa que você construiu sobre uma situação onde você foi o herói.
quando uma versão mais honesta te colocaria num papel mais complicado. O custo do auto-engano não é imediato, é composto. Cada vez que você aceita a versão conveniente, reforça o padrão e afasta a possibilidade de mudança real. A honestidade consigo mesmo é a forma mais rara e mais transformadora de coragem, porque não tem audiência, não tem aplausos e frequentemente é dolorosa, de uma forma que nenhuma honestidade com os outros seria. A verdade tem um custo real e nem sempre vale a pena pagá-lo. Esse bloco vai contra tudo que você foi ensinado sobre honestidade e precisa ser dito. A ideia de que a verdade é sempre a melhor política é um ideal moral, não uma descrição da realidade. Pesquisas sobre honestidade radical em relações mostram que verdades não solicitadas, frequentemente, causam mais dano do que as mentiras que substituiriam. Que contextos importam, que como algo é dito, determina tanto quanto o que é dito. Isso não é um argumento para mentir mais. É um argumento para ser mais honesto sobre quando a honestidade serve à conexão e quando serve apenas à necessidade de se sentir virtuoso. Dizer uma verdade dolorosa que não muda nada, exceto o estado emocional de quem recebe, pode ser menos sobre integridade e mais sobre conforto próprio disfarçado de princípio. A distinção que importa não é entre mentira e verdade, é entre comunicação que constrói e comunicação que destrói, entre transparência que serve à relação e exposição que serve ao ego. Essa distinção exige mais do que honestidade, exige sabedoria. E sabedoria, diferente de honestidade, não tem manual. A mentira não é o oposto da integridade. É parte da condição humana, com suas funções, seus custos, seus limites e suas formas. Entendê-la não te torna cínico, te torna mais preciso, mais capaz de distinguir o que é dito do que é verdadeiro, mais capaz de reconhecer quando você mesmo está construindo uma narrativa conveniente em vez de uma narrativa honesta. A pergunta que fica não é como detecto mentiras nos outros, é mais difícil e mais valiosa. Quais mentiras eu estou contando para os outros e para mim mesmo que me custam mais do que eu estou admitindo? Essa pergunta não tem resposta confortável, mas é a única que leva a algum lugar real. Um grande abraço e até o próximo vídeo.